Com essas ferramentas simples, uma chave de fenda, uma antena e uma jaqueta enorme, essas são todas as ferramentas que Stephen Breitwieser precisava para roubar obras de arte no valor de 1,9 bilhão de dólares. Como ele fez tudo isso com essas ferramentas simples? Bem, vamos mergulhar nesta incrível história do homem que roubou 1,9 bilhão de dólares na frente dos olhos do guarda. O início da nossa história foi em março de 1995, na Suíça, especificamente em uma cidade chamada Greer. O protagonista desta história é um francês chamado Stephen Breitwieser. Stephen estava viajando para esta cidade e foi acompanhado por sua namorada Anne-Catherine para visitar um antigo castelo medieval, o Castelo Greer, atualmente um museu que contém várias antiguidades e peças de arte que datam da Idade Média. O castelo tinha corredores e grandes salas dedicadas a pinturas. Seus corredores e paredes eram preenchidos com esses painéis. Quando Stephen e sua namorada caminhavam entre esses corredores nas salas e viam as lindas pinturas, uma em especial cortou o olho de Stephen. Esta pintura era obra de um artista alemão chamado Hans-Dietrich Christian Bally, uma imagem de uma mulher usando um vestido, seus olhos direcionados para fora da pintura diretamente como se ela estivesse olhando para a pessoa que havia na pintura. Nosso amigo Stephen, neste momento, passou a ter um forte desejo de roubar esta pintura. Embora ele nunca tivesse roubado nada antes em sua vida, o sentimento repentino tomou conta de todo o seu ser. Ele estava determinado. Esta pintura deveria ser dele. Então, ele simplesmente disse à sua namorada Catherine que queria roubar a pintura. É claro que todos esperavam que Catherine o repreendesse e dissesse que isso arruinaria suas vidas e os colocaria em perigo. Mas Anne-Catherine simplesmente disse a ele: bem, excelente ideia, vamos lá. Então, ela foi com ele ao museu e começou a observar o local e os corredores que estavam relativamente vazios do museu naquela época. Havia poucos turistas e a segurança era muito fraca. Os guardas contavam nos dedos e não havia câmeras de vigilância. Enquanto Catherine observava os corredores, Stephen começou a desfazer a pintura de sua grande moldura. Ele desempacotou a pintura com muito cuidado, dobrou-a e escondeu sob a jaqueta grande que ele usava. Simplesmente tirou Catherine do castelo. Eles realizaram um roubo fácil sem complicações, mas este é o começo do maior ladrão de pinturas e obras de arte da história. Esse roubo fez Stephen sentir um forte desejo de possuir as pinturas que sempre amou e adorou contemplar belas pinturas. Mas a experiência de possuir uma delas deu-lhe um sentimento diferente, um sentimento especial que ele queria crescer e continuar repetindo. Por isso, Stephen começou a roubar a arte da qual viajava de país em país e de exposição em exposição. Ele percorreu toda a Europa e realizou cerca de 240 roubos em 172 galerias de arte que estavam presentes em 7 países europeus diferentes. Ninguém nunca pegou. Foi isso porque Stephen era tão profissional que tipo de operações complexas ele estava planejando para sair sempre com segurança. Bem, essas operações foram muito simples, como a primeira operação que ele fez e sua amada Catherine se tornou sua parceira permanente nessas operações. Ela foi designada para monitorar os corredores. A tarefa de Stephen era desparafusar os parafusos da moldura. Depois que ele terminava, a dobrava e colocava sob sua jaqueta grande. Mas é razoável que a segurança fosse fraca a esse ponto. O segredo era simplesmente a inteligência de Stephen ao escolher seus alvos. Se fossem museus e grandes galerias, ele teria sido facilmente preso porque esses museus são sempre fortemente vigiados. Stephen estava focado em galerias e museus mal guardados. As únicas ferramentas que Stephen usou em suas operações foram a chave de fenda que ele usou para desenroscar as pinturas de suas molduras, uma antena expansível que ele usava para desviar as câmeras de vigilância das galerias que roubava e, claro, a grande jaqueta que usava para esconder as pinturas dentro depois de dobrá-las. Claro que a ferramenta mais importante que tinha era sua autoconfiança e a frieza dos seus nervos que o mantiveram calmo sob quaisquer pressões que pudessem ocorrer durante a operação. Esta incrível confiança o tornou capaz de roubar da mesma galeria ou museu mais de uma vez. Ele apenas se disfarçava com algo simples como um bigode ou uma barba e roubava novamente do mesmo lugar. Sua autoconfiança era algo fora do comum. De acordo com estimativas do New York Times, o valor total das pinturas e obras de arte que ele roubou foi de cerca de 1,9 bilhão de dólares. Imagine o número com tudo isso. Stephen não parecia mostrar nenhum sinal de riqueza ou luxo. Pelo contrário, ele estava vivendo uma vida abaixo da média. Ele trabalhava como garçom em um restaurante e sua namorada Catherine trabalhava como enfermeira. Eles estavam morando no sótão da casa da mãe de Stephen. Eles não tinham condições de se sustentar ou ter uma casa decente. Porque eles viviam assim, apesar de todos esses roubos e do alto valor das pinturas que ele tinha. O motivo é simplesmente que Stephen não vendia nenhuma das pinturas que roubou. O motivo é que ele não estava roubando essas pinturas para se beneficiar financeiramente.
Ele as estava roubando porque adorava a arte dessas pinturas. Se voltarmos ao primeiro roubo, Stefan roubou a pintura desta mulher porque ficou realmente impressionado com a beleza dela e a arte nela. Desde então, ele roubou pinturas que realmente gostou e ficou impressionado, não por causa de seu alto valor. Cada canto e cada vazio nas paredes do modesto apartamento de Stephen estavam cheios de pinturas no valor de até 1,9 bilhão de dólares. Coisa estranha, mas foi isso que deu a Stefan uma enorme vantagem como ladrão de arte. Esta é uma das razões pelas quais a polícia não conseguiu pegá-lo, porque na verdade a maioria dos ladrões de arte são pegos depois de um curto período de tempo, uma vez que começam a vender as coisas que roubaram. Esta é uma das razões mais importantes pelas quais Stephen não foi pego apesar das centenas de roubos que cometeu. Mas Stephen tinha um problema de outro tipo, que é a ganância artística. Ele queria aumentar ainda mais sua coleção artística, então nunca ficou satisfeito e não conseguiu parar. Continuou a cometer roubos sem nenhum objetivo claro ou um ponto específico em que pretendia parar. Você gostaria disso até cometer um erro fatal que virou sua vida de cabeça para baixo. Esse roubo foi na Suíça, especificamente no museu de uma cidade chamada Lausanne, e o ano era 1997. Stephen e Catherine entraram no museu, identificaram a pintura como alvo e iniciaram seu processo habitual. Catherine observou os corredores enquanto Stefan realizava a extração da pintura de sua moldura. Após Stephen desparafusar os parafusos da moldura, ele tirou a pintura, dobrou-a e inseriu-a na jaqueta grande como sempre. Então, com calma e confiança, foi até a porta do museu. No entanto, enquanto saíam do museu, um dos guardas percebeu que Stephen estava tentando esconder algo sob a jaqueta. O guarda começou a suspeitar que algo estranho estava acontecendo. O guarda fez um rápido passeio pelo museu e percebeu que faltava uma pintura de névoa. Ele correu atrás de Stephen e Catherine, que entraram no carro. Antes dos carros começarem a se mover, o segurança parou o carro e impediu Stefan de escapar. Com uma delegacia de polícia nas proximidades e muitos policiais presentes, Stefan não teve escolha senão se entregar à polícia sem resistência. Stefan foi detido na delegacia, aguardando seu julgamento no dia seguinte. O julgamento foi rápido e simples, pois o crime não era considerado grave e a pintura que Stephen estava roubando não era de alto valor ou grande importância. Stefan veio ao tribunal chorando e fingindo arrependimento. Ele afirmou que era a primeira vez que havia feito algo assim em sua vida e que foi apenas uma decisão momentânea devido a um estranho impulso. Não tendo antecedentes criminais e representando remorso convincente ao juiz, Stefan foi libertado sem uma penalidade pesada. A decisão do juiz foi que Stefan permanecesse sob supervisão por 8 meses e que ele deixasse imediatamente a Suíça, não podendo retornar até o término do período de supervisão. Após o incidente, Stefan continuou seu hábito de roubo em vários países europeus, exceto na Suíça. 4 anos depois, em 2001, Stefan sentiu que o incidente em que foi pego havia sido esquecido. Ele decidiu voltar para a Suíça, viajando com sua namorada Catherine. Eles foram para a mesma cidade onde ele havia sido preso 4 anos antes, mas desta vez visaram um novo museu. No novo museu, Stephen se interessou por uma trombeta antiga dentro de uma vitrine de vidro. Mais difícil de roubar do que as pinturas, ele ainda conseguiu escondê-la sob o sobretudo e sair sem problemas do museu. 2 dias depois, Stephen voltou disfarçado ao mesmo museu para roubar outra obra de arte. Ele entrou confiantemente com Catherine, mas foi cercado por guardas de todas as direções. Um dos guardas reconheceu Stephen do roubo anterior e alertou seus colegas. Eles o monitoraram e o pegaram em flagrante enquanto tentava roubar a pintura. Stephen foi novamente preso e detido na delegacia. Durante as investigações policiais, Stefan tentou novamente se desculpar, mas desta vez suas desculpas foram fracas, pois ficou evidente que seus roubos eram pré-planejados. Os investigadores descobriram seu histórico de roubos anteriores na mesma cidade. Compreendendo a gravidade da situação, a polícia suíça contatou a polícia francesa e compartilhou os detalhes do caso. A polícia francesa obteve um mandado para procurar no apartamento de Stefan, localizado no sótão da casa de sua mãe. Ao entrar no apartamento, a polícia encontrou uma surpresa. Estava completamente vazio de pinturas ou obras de arte. Catherine, no momento da prisão, havia alertado sua mãe para esconder todas as pinturas roubadas, que foram posteriormente destruídas e jogadas em um canal. Vários dias depois, as autoridades recuperaram essas pinturas do canal de água, confirmando que eram todas obras roubadas de diferentes museus europeus. Algumas dessas pinturas valiam milhões. A notícia se espalhou rapidamente, informando a polícia suíça que estava detendo Stefan, sem que ele soubesse. Os investigadores descobriram um tesouro secreto de Stefan, que confessou todos os roubos. Ele foi condenado a 3 anos de prisão, cumprindo apenas 2 anos.
Catherine também foi presa por 6 meses, enquanto sua mãe ficou 1 ano e meio na prisão por destruir as pinturas. Após ser libertada, Catherine decidiu não continuar sua vida com Stefan. Stefan viveu anos difíceis depois da prisão, sozinho, pobre e frequentemente deprimido. Ele tentou ganhar dinheiro escrevendo um livro intitulado E Confissões de um Ladrão de Arte, que não obteve sucesso comercial. Sentindo-se rejeitado, ele voltou a roubar obras de arte para vendê-las por dinheiro. Em 2011, foi preso novamente tentando vender pinturas roubadas. Após a revista em seu apartamento, foram encontradas mais de 30 pinturas roubadas. Stefan foi condenado novamente a 3 anos de prisão. Em 2019, foi preso pela terceira vez ao tentar vender antiguidades no eBay. Depois dessa última prisão, não houve mais notícias sobre Stefan. Ele foi imortalizado como o maior ladrão de arte da história. A história de Stefan Breitwieser continua sendo um exemplo marcante de criminalidade no mundo da arte. Após essa última prisão em 2019, não houve mais notícias sobre Stefan. Ele foi imortalizado como o maior ladrão de arte da história. Provavelmente, não haverá alguém competindo por esse título tão cedo. Assim concluímos nossa história. Se gostou, não esqueça de curtir, se inscrever e ativar o sininho para receber novos vídeos.